gente vai falar das nossas redes sociais, amanhã eu falo do material, eu vi que vai ter um jantar ainda, então para a gente não perder tempo, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Mateus, capítulo 19, a partir do verso 3, para a gente começar uma mensagem hoje que eu quero terminar amanhã. Como a gente tem essa oportunidade de dar sequência, a gente começa hoje e aí a gente termina amanhã com a graça de Deus. E a gente está muito feliz e honrado de estar com vocês, orando e jejuando para que seja um tempo especial. Mateus 19, 3, que diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado por esse tempo. Nós estamos aqui no teu nome. Pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos unção e pedimos, Senhor, que nos envie a tua palavra, de modo que mais uma vez o teu nome seja glorificado, demônios envergonhados e os casais e as famílias sejam abençoadas no nome poderoso de Jesus. Diga amém. Gente, eu quero falar com vocês sobre o tema portas para um casamento de sucesso. Quais são as portas para um casamento de sucesso? Como a minha esposa disse, nós fazemos agora em outubro 25 anos de casado e nos casamos em outubro de 93. Em janeiro de 94, nosso pastor, na época, nos desafiou a trabalhar com os casais da igreja. E de lá para cá, nunca mais paramos de trabalhar com casais e família. O Ministério Família de Sucesso, ele tem cerca de 13 para 14 anos, mas nós já trabalhamos com casais e família há 23 para 24 anos. E se você me perguntasse o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto na igreja e também fora da igreja em relação ao casamento, mas eu quero falar especialmente dentro do contexto cristão da igreja, eu percebo que a maioria das pessoas que se casaram não tem desfrutado o que poderia desfrutar do casamento, que a Bíblia promete, quando Jesus fala, entre outras promessas, de vida e vida com abundância. E isso acontece porque a gente, às vezes, irmãos, esquece que nós somos espírito, alma e corpo. E como seres que têm espírito, alma e corpo, a gente vai passar luta, vai enfrentar desafios nas três áreas: espiritual, emocional e física. E aí, quando a gente perde, quando a gente esquece isso, a gente começa a enfrentar um problema sério. Sabe por quê? Há uma tendência nas pessoas que se convertem, que aceitam a Jesus, que conhecem a realidade espiritual, de espiritualizar tudo. É uma coisa interessante, quando a pessoa se torna crente, quando a pessoa conhece Jesus, quando a pessoa nasce de novo, a tendência dela é espiritualizar tudo. E aí, infelizmente, de vez em quando, eu tenho visto gente querendo expulsar demônio, quando não tem demônio, precisava de um tratamento psicológico, precisava de um Lexotan para resolver o problema. E eu vejo gente tentando dar Lexotan para demônio.
Acontecem as duas coisas. Tem coisa que é espiritual, que o que precisa ter ali é uma atitude de jejum e oração para expulsar, para ter uma postura no mundo espiritual, mas tem coisa que não é espiritual, é emocional. E tem coisa que não é espiritual nem emocional, é física. Tem coisa que não é física, é relacional. E por aí vai. E a gente tem que ter esse discernimento de quando é espiritual, de quando é emocional e de quando é relacional. E quando a gente tem essa tendência de espiritualizar demais as coisas, e falando disso, eu até lembrei de uma irmã da minha igreja uma vez, que chegou para mim e falou assim: pastor, o Satanás queimou a máquina de lavar roupa lá em casa. Eu falei: irmão, mas o demônio está desocupado mesmo, né? Foi lá queimar a sua máquina de lavar roupa. Eu perguntei: quantos anos a sua máquina tinha? Ela falou: pastor, 29 anos. Eu falei: irmã, a sua máquina, ela era o Satanás, ela não foi o demônio que queimou a máquina, né? Já estava mais do que na hora de trocar essa máquina. Então, você está vendo que às vezes a pessoa fura o pneu do carro, é o demônio. Queima alguma coisa em casa porque não cuidou, é o demônio. E a gente às vezes espiritualiza tudo. E eu não quero com isso, gente, que vocês pensem que eu não acredito no mundo espiritual, ou que eu diminuo a importância do mundo espiritual. Porque para uma família e um casamento ter sucesso, é fundamento, é básico que a gente tenha Deus na história, que Jesus entre na história, que tenha Bíblia, Deus, jejum, oração. Mas eu quero ser enfático em dizer para vocês que vocês não vão resolver todos os problemas da igreja, da família, da criação dos filhos, do relacionamento conjugal, do relacionamento com as pessoas, só com a parte espiritual. Você já pensou se você tivesse casado ou casada com alguém que dissesse assim: olha, eu me casei com você e agora eu sou uma pessoa que está muito preocupada com a vida espiritual da nossa família, com a sua vida espiritual, e vou me dedicar 24 horas por dia a orar e jejuar por você. Se tivesse casado com um homem, minha irmã, que nunca fosse te dar tempo, nunca fosse te dar abraço, nunca fosse ter intimidade sexual com você, mas ele é um homem que ia estar orando e jejuando por você. Você acha que você seria feliz assim? Não, não dá. E vice-versa, né, irmão? Uma mulher consagrada, dedicada, trancada no quarto, que você sabe que está orando e jejuando por você, e nada. Não adianta. Então existem os dois lados. E há um outro problema. Quando a gente se converte e a nossa tendência é espiritualizar tudo, sabe o que acontece? A gente começa a enfrentar problemas no casamento, problemas na criação dos filhos, problema no relacionamento dentro de casa, e nós temos dificuldade de assumir isso para as pessoas. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, porque a gente pensa assim: poxa, como é que eu vou ter coragem de estar anunciando um Deus que salva, um Deus que é poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, e eu estou fracassado dentro da minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha vida íntima com a minha esposa, e assim por diante. Porque a gente, infelizmente, é tendente a achar que tudo vai se resolver com jejum e oração. E você vai resolver muita coisa com jejum e oração, mas não vai resolver tudo. Tem uma parte que não é só espiritual. Você quer ver uma coisa? Casamento. Casamento, irmão, é bom demais. Casar é uma delícia. Mas quem é casado aqui sabe que casamento dá trabalho. Quem tem filhos aqui, irmão, sabe que filho é uma bênção. Eu tenho 4. É coisa de Deus, é uma delícia. Mas quando o filho chega na nossa vida, chega a alegria, mas vai embora a paz. Né? Você sabe disso. Chegou o menino, noites de sono sem dormir quando eles são pequenininhos, depois quando estão adolescentes, só o sangue de Jesus. Me lembro agora há pouco tempo, quando minhas filhas pegaram carteira de motorista, as primeiras 10, 15 vezes que sai com o carro, você fica em casa: sangue de Jesus tem poder, meu Deus, tem misericórdia. É o tempo inteiro você ali, cuidando, protegendo. É muito bom o casamento, mas casamento dá trabalho. Viver a 2, gente, é um grande desafio. É um grande desafio. Não é brincadeira casamento. Eu costumo dizer, quando eu ministro para jovens, eu falo diante de Deus, que eu acredito que eu encontrei a mulher da minha vida. Você já pensou que a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e que a mulher de Deus para a minha vida é essa daqui? Eu sou apaixonado pela minha mulher. Se eu voltasse atrás, Deus é minha testemunha, eu casaria com ela de novo, diria assim outra vez. E não é fácil, irmão.
Casado com a mulher da minha vida, imagina quem casou errado. É de clamar misericórdia, de falar, Jesus tem compaixão. Não é brincadeira. Homem e mulher são diferentes, as situações são diferentes. Quer ver uma coisa, irmão? A gente está num país enorme, um país que é um continente. Então, a gente vai casar e a gente não avisa ninguém, não prepara. Hoje ainda está tendo um curso de noiva ali, uma preparação aqui, uma mensagem ali, mas a maioria da minha geração para trás, não teve nenhum preparo para o casamento. A gente gostou, se interessou, se apaixonou e começou a se relacionar, noivou, casou, entrou e foi enfrentar o casamento. E a gente não sabe de um monte de coisa. Por exemplo, aqui no Brasil, as culturas são extremamente diferentes. Você vai casar, por exemplo, um nordestino com um mineiro. A gente tem aqui algum mineiro? Tem mineiro aqui no nosso meio? Ninguém de Minas aqui. É tão raro não ter mineiro no lugar, gente. Até no sul é raro. E nordestino, tem algum nordestino aqui no nosso meio? Mas deixa eu contar para vocês uma coisa sobre a cultura nordestina e mineira, que também não vai fazer muita diferença da cultura catarinense para a curitibana, né? Para o pessoal de Curitiba e assim vai. Ó, o pessoal, por exemplo, dentro do Brasil, falando a mesma língua, casa um nordestino com um mineiro. Nordestino, fala alto, farofeiro, bagunceiro, crescem um na casa do outro, no meio da rua, brincando, conversando, passa pelo vizinho, nossa, tem comida aí, já entra, já vai comer, é aquele negócio, aquela festa, é assim, mais ou menos a turma do Nordeste. Mineiro cresce sem, tem inimizade com ninguém, sabe que mineiro pode ter ódio um do outro, mas eles são inimigos velados, bom dia, bom, mineiro é tradicional, senta sempre no mesmo lugar, mineiro costuma ser seguro, né? Atravessar um rio com sorrisal e não molhar o bichinho, firme e forte. Mineiro é cauteloso, mineiro é sistemático. Aí você pega duas pessoas de cultura diferente no mesmo país e casa. Aí eles vão para a lua de mel, voltam, são crentes, de manhã, domingo, o cara vai para a igreja. Quando ele volta em casa, ele resolve fazer o que ele viu a vida inteira na casa dele. Terminou o culto, irmão, vamos lá para casa. Pega um, convida dois, convida três, vai chegando em casa com aquele tanto de gente, e o que ele comete, um grande erro, que já não é mais da cultura nordestina, mas é do homem. Os homens, de um modo geral, irmãos, têm uma dificuldade tão grande de ligar para a mulher e avisar e perguntar, não é? Homem não tem facilidade de ligar, estou querendo ir aí, vou atrasar, estou pensando em levar alguém, tem comida? Por outro lado, no universo feminino, quando a gente tenta ligar, vocês não atendem. É incrível, irmãos. A gente não liga, mas quando liga, a mulher não atende. Eu já vi cenas várias vezes, num telefone tocando, 3, 4 mulheres conversando, o telefone toca. De repente uma fala assim, tem um telefone tocando. A outra fala, é o meu. E aí enfia a mão na bolsa. Vai achar o telefone? Nunca. Tem 63 itens lá dentro, ela começa a vasculhar aquilo. E nós que já não gostamos muito de telefonar, quando telefona para você que você não atende, do outro lado, irmã, você não tem ideia, a gente está desesperado, com raiva, pensando, por que tem um celular, por que eu pago a conta ou ela paga, e não atende o telefone. E aí a gente está ficando com raiva, quando você acha o telefone, caiu. Aí a gente vai tentar desligar, cruza, dá ocupado, isso vai enervando, irritando. Aí quando finalmente a gente consegue falar, a gente já não fala mais o assunto, a gente fala, por quê? Você não atende o celular? Ai, você é grosso, pronto, já não tem a conversa, já não resolve o problema. Então o cara não avisa, não tem essa capacidade, essa paciência, lá chega o bonitão, dentro da casa, com aquele tanto de casal para almoçar. Quando ele chega, a mineirinha cresceu como, irmão? Na casa dela, com aquela quantidade de arroz e feijão certinha, ela calculou, eu e ele, 3 bifes, 2 para ele, 1 para mim, as rodelinhas de tomate, o alface, o arroz, o feijão, a farofinha, e aí de repente ele chega e fala, amor, nordestino, põe água no feijão, pega a farinha, vai lá, irmão, ajuda ela, pega os caras, vai para ver televisão, vai para jogar videogame, vai para ver corrida, futebol. A mineira vai olhar, e mineiro não é barraqueiro, mineiro é centrado. Ela vai dizer, nó, que benção,
Mas, irmão, por dentro, aquilo é uma violência na cultura dela. E ela vai ali, não, vocês não precisam fazer nada, não. E vai começar a aumentar a comida, nervosa, sem graça, mas sem demonstrar. Ou seja, casalzinho de uma semana de casado, irmão. Quando o povo for embora, o pau vai quebrar. E a briga vai ser feia e vai ser uma coisa que ninguém vai entender. Porque a mulher vai chegar reclamando e ele vai dizer, mas o que eu fiz? Porque ele cresceu daquele jeito. E aí, o fato da cultura ser diferente já é um grande desafio. Pastor, aqui a gente é tudo de Santa Catarina, 90%, é até de Lages. Tudo crescemos aqui. Culturas iguais, temperamentos diferentes. Casa um sanguíneo com melancólico, né? Vocês sabem bem como é um sanguíneo. Sanguíneo, você conhece ele porque antes dele chegar no ambiente, a voz dele chega. Ele vem falando e gritando de longe. O barulho, as piadas, pega no pé de todo mundo, faz bagunça, conversa, agita. Aí casa com uma pessoa melancólica, que gosta de ficar na penumbra, de moletom, tomando chá quente, lendo poema, né? Tá ali quietinho. Aí o sanguíneo sai do quarto doido para viver, agitado. E ele, querida, vamos fazer alguma coisa? A esposa tá ali. Ela fala assim, eu estava escrevendo uma coisa, eu queria ler para você. Aí ele pensa, não, vai ser uma coisa rapidinha, né? Aí ele senta já, porque eu sou sanguíneo, eu estou muito trabalhado por Deus, mas ainda sou sanguíneo. Então, a gente senta assim, ó. Bora, né? Rapidinho, vamos viver e tal, acelera. E aí ela fala, então, eu estava escrevendo umas páginas aqui, irmão, sangue de Jesus tem poder. Eu fui com essa mulher minha no museu, não sei que museu desse da Europa aí. Irmão, eu vi todos os quadros do museu, assim, bem rapidinho. Porque o que você vai ver num quadro? Aí você viu o quadro, 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 viu outro quadro, viu um verde aqui. Quando eu terminei, que eu voltei, minha mulher estava no primeiro quadro ainda. Ela falou, você viu não sei o quê? Eu falei, eu vi, tá ali o quadro, agora... Né? Casa namorada, antes de sair, escova o dente, toma banho, passa perfume, house... Não é não? Vai chegando perto da casa namorada quando você está namorando, põe o house na boca, todo mundo arrumado, todo mundo bonitinho, todo mundo ajeitado, todo mundo se cuidando, todo mundo de cinta. O cara casou e falou para mim, pastor, casei com a minha esposa. A gente estava na lua de mel, onde eu acordei, o cabelo dela... Ele falou para ela, menina, seu cabelo não é liso. Ela falou, não, ele não sabia. Namorou, noivou e casou sem saber que o cabelo dele não era liso. Você namora com a pessoa e casa, você sabe se ela ronca? Você só vai descobrir isso quando? Depois que casa. Lá na minha igreja, 2 sargentos de aeronáutica, o esposo e a esposa, ela me procurou e falou, pastor, queria que o senhor fosse na minha casa orar pelo meu marido. Eu falei, mas por quê? Pastor, meu marido ronca, mas não tem como ser uma pessoa normal. Pastor, o senhor tem que orar, porque com certeza tem mais gente lá dentro. Não pode uma pessoa só fazer aquele barulho. Não tem lógica. Você vai saber que a pessoa fala de noite? Você não vai saber, irmão. Ó, a Maísa, a minha mais velha, ela fala à noite. Dormindo. Eu já levei cada susto, irmão. Você está vendo um filme aqui, ela dorme, daqui a pouco ela fala. Ela diminui muito, ela fala. Irmão, você acha que eu vou contar isso pro cara que vai casar com ela? Eu não vou. Ele vai casar, eu vou fazer o casamento, vou deitar na minha cama e pensar, eles estão agora lá à noite, tem misericórdia da minha filha, abençoa Jesus. Agora eles já terminaram, com certeza terminaram, vão dormir. A hora que ele estiver dormindo, ela vai falar, ele vai assustar, e eu vou falar, toma. Entendeu? Vou rir, porque como é que você vai saber que a criatura fala? Como é que você vai saber que a criatura ronca? Como é que você vai saber que a criatura baba? Como é que você vai saber que ela tem chulé? Essas coisas só descobre depois que casa. Depois que casa. Você já viu namorado arrotando na frente da namorada? Já viu namorado e namorada peidando na frente um do outro? Levantando e... Não faz, irmão. Todo mundo se segura. Você pode ver o cara ficar amarelo, sua. A menina tá tudo bem, não tá tudo bem, mas ele segura, trava mesmo. Entendeu? Segura, por quê? Porque tá na época de namorar. A gente estava na mesa, Ricardinho era pequeno.
Ricardinho era pequeno, estava numa mesa, Ricardinho soltou um arroto na mesa. A minha esposa, que isso, meu filho? Olha a educação. E eu falei, meu filhão, não pode, tá? Mas por dentro, irmão, nesses dias de hoje, falei, meu Deus, obrigado, um homem, menino arrota, é um bom sinal hoje em dia, sabia, irmãos? É perigoso o menino fazer assim, ó. Perigoso. Quando o menino arrota, é um sinal, eu falo, meu Deus, tem um homem aqui em casa, louvado seja Deus. Por dentro eu fiquei feliz, né? Aí, mesmo sem falar, as meninas eram pequenas, né? Ai, eco, credo! Falei, olha, Maís e Bibi, papai trabalha com família, se sente na responsabilidade de avisar vocês, todo homem arrota e peida, todo. Não tem esse. Não, mas meu namorado e marido, não. Ele, na época do namoro, é certeza que só se demorar demais o namoro, mas é certeza. Mas quando casa, minha filha, vira guerra nuclear mesmo, não tem conversa. Então, gente, quando o pessoal está na época, a gente não pensa, a gente não sabe da roupa que vai esquecer de colocar dentro do cesto, da toalha que não leva, do óleo que um comprava de um jeito, outro de outro, da pasta de dente que um deixa apertado no meio, o outro na ponta, que esquece de tampar. É tanta coisinha pequena que faz o casal ficar irritado ou não, que faz o casamento andar ou não. Diferenças culturais, diferenças de criação, diferenças de temperamento, isso, sem dúvida nenhuma, torna o casamento um desafio. E eu estou falando de pequenas coisas, de detalhes. É o ar-condicionado, é o jeito que dorme, é um que dorme cedo, o outro dorme tarde, é um que fala demais, é um que quase não fala. E esse povo se junta e vai viver junto. E a gente pensa que porque tem Jesus, pronto, está tudo resolvido, vai ver um céu. Não é verdade. O casamento vai dar trabalho. O casamento é um grande desafio. Quando a gente vai para a alma, eu nunca vi, gente, um tempo que a gente tem passado de tanta luta na área emocional. O pessoal anda irritado fora do normal, com vontade de morrer, com vontade de desistir. É uma onda de negativismo mundial, a gente fica desesperado. Quantas e quantas pessoas em Brasília estão encostadas por causa de depressão, por causa de síndrome do pânico, por causa de taquicardia, um monte de problema. Eu nunca vi um tempo de tanto problema na área da alma como a gente tem vivido hoje. E aí isso leva a gente a viver um tempo de quê? Pessoas que facilmente querem desistir da família, da igreja, de Jesus, do casamento, da vida. Quantas e quantas pessoas deitam pensando que queria sumir, queria morrer, queria desaparecer, queria estar em outro lugar, queria ser outra pessoa. Muitos não assumem, muitos assumem, muitos estão vivendo esse drama sozinho, muitos estão sendo acompanhados, mas essa guerra emocional, ela acredita, ela existe e ela está acontecendo o tempo inteiro. Fora a guerra espiritual. Às vezes eu penso, gente, que a gente esquece que demônio existe. Demônio existe. Seres espirituais malignos que odeiam as pessoas e odeiam a família. Pensa numa coisa que deixa o diabo irritado, é ver um casamento e uma família funcionando. Isso oprime Satanás, ele fica louco. E há um objetivo de Satanás, destruir a família, porque ele sabe que se ele atingir a família, ele desestruturou um casamento, desestruturou uma família, destruturou a igreja, o bairro, a cidade, a nação. O grande alvo de Satanás é atingir a família. Deus inventou a família, Deus criou a família. A família está no início dessa história. Ele se apresenta trino. Ele fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Nunca que Jesus pensou numa igreja, quando ele falou em 2 ou 3, que a igreja começou com 3.000 pessoas. 2 ou 3 está falando de uma casa, de uma família. Tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, eu estou ali. Sabe o que a Bíblia diz? Se você não cuidar da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se você não cuidar da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, para Deus, isso aqui é valor, isso aqui é muito importante, e o diabo sabe disso, e por isso ele luta contra as famílias. A gente estava contando para o Lucas no carro que eu venho de uma família que eu não era cristão. Meu pai era inspetor do Banco Central, uma condição financeira muito boa, mas vivia uma
guerra dentro de casa, briga, confusão. Vi minha mãe apontar para meu pai bater na minha mãe. Eu usei droga junto com meu pai separava, saía, voltava. Pensa no inferno. A minha esposa nasceu numa situação terrível dentro da casa dela. Irmão, o diabo ele quer acabar, ele quer destruir. O diabo ele existe. Pensa numa coisa que Satanás quer fazer, é destruir a minha família e a sua família. Eu queria que você olhasse para a sua esposa, para o seu marido, e eu queria que você dissesse isso. Fala, o diabo existe. Fala, por favor, fala para ele, para ela, o diabo existe e quer destruir a nossa família. Agora a pergunta, você vai deixar? E nós vamos responder o que, irmão? Nós não vamos deixar em nome de Jesus, amém? Porque ele não tem poder para isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Com ele e com os princípios dele, nós podemos vencer e ter de fato uma família que vale a pena, um casamento que vale a pena. Ei, olha para mim, não existe casamento nem família perfeita. Tira da sua cabeça isso. Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Josué Gonçalves, Silmar Coelho, eu, o pastor que eu não conheço, você que eu não conheço, não existe homem, nem mulher, nem família, nem casamento perfeito. Todo mundo tem os seus desafios e problemas, todo mundo. Agora, é possível ter um casamento e uma família que você diz, vale a pena, é gostoso. É possível você sinceramente deitar e dizer, se eu voltasse atrás, eu diria sim outra vez para essa pessoa. Isso mas é possível. O que a gente tem que fazer, pastor, para a gente conseguir ter esse casamento, essa família de sucesso? Eu quero dar para você alguns passos. Hoje eu vou dar o primeiro e amanhã a gente termina os outros passos para esse casamento ter sucesso, para você vencer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quiser ter um casamento de sucesso, nem de achismo, nem da psicologia. Cada um pode seguir a linha que quiser, mas nós, na perspectiva bíblica cristã, ensinamos o quê? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mateus 19, a gente acabou de ler, diz, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós não acreditamos que o divórcio é uma opção legítima para o crente. A Bíblia diz em Gênesis que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. A Bíblia diz que casamento é até que a morte os separe. Então, primeiro segredo, primeira porta, eu tenho que fechar a porta para o divórcio. Vamos lá. Casei. Você casou. Aí a gente está lá casado. Vamos colocar 15 dias, 1 mês, 3 meses, não importa. Tivemos uma briga. Uma briga boba. Brigamos. E ali a gente discutiu e resolveu. Uma semana depois, a briga foi mais feia. E talvez, agora casado, a gente começou a descobrir um pouquinho melhor um ao outro. E aí alguém quebrou alguma coisa, chutou alguma coisa, gritou, foi bruto, bruta, grosso ou grossa, falou de um jeito que não foi bom, a briga esquentou demais. E aí saíram palavras duras, feias, palavrão. Algum caminho desse aí aconteceu, e então, o que é que vem na nossa cabeça na hora que o negócio não está do jeito que a gente queria? O que vem na nossa cabeça quando a gente está casado e não é o que a gente imaginava? O sexo, pastor, não é o que eu pensei. Não estou tendo um relacionamento de amizade como eu pensei. Ele não é o que eu achava, ela não é o que eu pensava. Na hora que a gente começa a enfrentar as guerras e os problemas do casamento, o que passa na nossa cabeça? Vou me separar. Vem na cabeça. E aí o que acontece? Muita gente simplesmente pensa, eu acho que eu casei errado, eu acho que não era isso, o que eu estou fazendo na minha vida? E pensa no divórcio. Mas aí continua, vai, passa, avança, daqui a pouco um outro desentendimento e novamente vem. E aí às vezes alguns continuam só pensando, mas alguns já começam a falar. Eu acho que não está dando certo.
eu acho que isso não vai para frente, eu acho que é melhor a gente separar. Se for para viver desse jeito, eu quero largar, quero divórcio, daqui a pouco se arrepende, irmãos. E sabe qual é o grande problema desse negócio do divórcio? O problema é o seguinte: toda vez que a gente tem uma briga e um problema mais sério, a única coisa que vem na nossa cabeça, a única solução, pastor, que eu imagino para mim é separar, é casar de novo com outra pessoa. Eu acho que nós não damos certo, não está funcionando, a gente vive brigando, não é o que eu pensei, me enganaram e por aí vai, e a gente fica pensando em separação e divórcio. Agora pense comigo, primeiro mês brigou, pensou em divórcio, quinto mês brigou, pensou em divórcio, 10º mês brigou, falou em divórcio, lá com 5 anos está brigando, está pensando e ameaçando divórcio. 10 anos com meu filho dentro da minha casa, meu pai, não aguento mais, saía de casa, ficava fora um tempo, depois voltava para dentro de casa, passava um tempo bom, brigava de novo, não vai dar certo, separa, até que um dia separou mesmo, e foi embora, não voltou mais. Mas anos foi naquela, anos dormindo em quarto separado, anos aquele inferno dentro de casa, briga, confusão, e a gente vai, muitas vezes, vivendo isso e até escondido, né, gente? Crente é bom para quando desce do carro dar a mão e sair rindo, dando aleluia, e quando entra no carro, solta e dentro de casa, só Deus sabe como é que está. E falando em divórcio, e falando em separação. Qual é o problema que a gente está enfrentando quando está vendo esse tipo de situação dentro de casa? O problema é o seguinte: a única porta que eu estou encontrando na minha vida para resolver, pode pisar aqui? O meu problema é a porta do divórcio. Toda vez que eu estou enfrentando uma crise, o que eu penso? Divórcio. Brigou? Divórcio. Problema? Divórcio. O que eu tenho que fazer para ter um casamento de sucesso, pastor? Deveríamos aprender isso antes de casar. Mas dá tempo ainda. Você pode ter 1 ano ou 50 anos de casado, dá tempo. Só vamos ter casamentos sólidos, consolidados e de sucesso se tomarmos uma decisão, gente. E é isso que a gente vai fazer hoje à noite. Fechar, travar, trancar, lacrar a porta para o divórcio. Diga amém. Por quê, pastor? Pensa comigo. Vamos lá. Se essa porta aqui é a porta de entrada da igreja, você chegou, imagine comigo, você chegou na igreja e todo mundo entrou, a única porta que tinha aberta era essa, você foi entrando, todo mundo foi entrando por aqui. Quando o culto acaba e você fala assim, gente, vamos na paz do Senhor, o que você faz automaticamente? Sem pensar, você levanta e vai para onde? Para a porta de saída, sim ou não? Automático, na verdade é lá. Quando a gente fala, gente, vamos embora, você nem pensa, já pega suas coisas, já vira e vai para aquela porta. É isso que a gente faz. A gente está casado, tem problema, saída, divórcio. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, sempre pensamos que a saída é a separação. O que você tem que fazer? Você tem que fechar aquela opção. Você tem que fazer essa opção não existir. Você tem que trancar aquele ferrolho ali, passar cadeado, passar corrente, concreto, grade, e falar assim, é o seguinte, eu casei, Deus odeia o divórcio, segundo a Bíblia eu não posso separar, então aquilo ali não é uma opção para mim. Agora olha para mim, quando você fecha essa porta, aí você para pensar, qual seria a outra saída desse salão? Você entendeu o que eu falei? Você só pensa em sair por uma outra porta se a porta que você entrou estiver fechada. Imagine que você vai sair agora e quando você vira ali, alguém trancou aquela porta. Você fala, mas eu tenho que sair agora que meu filho está me esperando ali. O que você faz? Onde é que tem outra saída? Será que tem uma janela por trás daquele negócio ali? Será que essa porta aqui da saída é lá para trás? Será que tem uma porta atrás aqui no fundo? Irmão, a gente só começa a pensar em possibilidades de saída se
a gente não tiver a opção de sair por aquela porta. Quantas e quantas pessoas estão casadas, vivendo problema, brigando, tendo crise, e não resolvem a crise há anos, por quê? Porque a única coisa que eles pensam como possibilidade de resolver o problema é o divórcio. Então, esquentou, vamos separar. Aí não separou, continua. Esquentou, vamos separar. Mas se a gente sair daqui hoje dizendo, pastor, então é para fechar a porta? É, fechar a porta, lacrar, não é opção. Não estou te falando para viver mal, não estou te falando para aceitar um inferno na sua vida, porque não é propósito de Deus. Estou te falando que existem outras saídas que você não consegue enxergar, enquanto não eliminar a porta do divórcio e da separação. Ô, gente, eu sou casado há 24 anos. Nunca na minha casa falamos em divórcio. Nunca! A gente já falou em matar um ao outro. Eu não pode separar, eu vou te matar. Mas não falamos em divórcio. Por quê, pastor? Porque não tiveram motivo? Porque não tiveram vontade? Porque não tiveram problema? Talvez eu tive mais problema que você, mais briga que você, mais motivo que você. Mas, antes de casar, nós ouvimos isso. E nós tomamos uma decisão. Quando eu entrei no casamento com ela, falei para ela assim, olha, eu sou filho de pais separados. E eu não vou ter filho para me separar. Eu não vou repetir esse comportamento. Eu fui criado pela empregada doméstica e pela rodomoça do transporte escolar. Meu pai e minha mãe, vida social, dinheiro, viagem. Eu quero casar com a mulher que vai ser tempo integral. Você é essa mulher que vai casar para não separar e casar para cuidar da sua família? Porque se você falar para mim, não, minha prioridade é minha profissão. A minha mulher não é você, é outra. Isso a gente com 16 anos de idade, conversando, 17 anos. Eu novo convertido. Falei, olha, eu quero casar, eu quero família, eu não vou separar e eu vou ter uma mulher de tempo integral. Eu vou sustentar a casa, essa mulher vai cuidar de mim e dos meus filhos. Porque meus filhos vão ter mãe, porque eu não tive mãe desse jeito. Você está entendendo? Para você serve assim? No início ela falou, não, a mãe gerente do Banco do Brasil, não, minha profissão. Eu falei, então a gente encrencou. Então, não é você, vamos passar a página. Aí ela viu que ia perder, não, então tá bom, abriu mão. Gente, deixa eu te falar uma coisa, a gente pensou em divórcio, deu vontade de falar em divórcio, mas não falamos, porque você, querido, não pode ser escravo das suas emoções, você não pode dar lugar à alma e viver ao sabor das circunstâncias, tem que ser um ser que decide. Você vai dizer comigo hoje, daqui a pouco a gente vai orar sobre isso, nunca mais vou falar, nunca mais vou ameaçar meu cônjuge de divórcio. O que nós vamos fazer? Pastor, eu estou num problema. Bom, como aquela porta ali, hoje à noite a gente vai fechar, o que você vai procurar? Uma janela, irmão. Você vai achar uma janela, você vai achar uma outra porta, você vai achar uma porta de saída, você vai cavar um buraco, você vai pular o teto. Nós vamos pegar esse ferro aqui, desse negócio aqui, e vamos quebrar uma parede aqui para você sair do outro lado. Mas você não vai mais cogitar divórcio como uma opção legítima para você. Porque eu vou repetir, gente, enquanto na sua cabeça a separação for uma possibilidade, você não vai encontrar as outras possibilidades de saída do seu problema. Quem entendeu, diga amém. Onde está a saída do meu problema, pastor? Pode estar num psicólogo cristão, pode estar no encontro de casais, pode estar nesse final de semana, pode estar numa conversa com o seu pastor, pode estar num culto de libertação, pode estar numa cura interior, pode estar numa oração, pode estar numa mudança de atitude, pode estar na leitura de um livro. Alguma coisa você vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Nós servimos um Deus de milagre, e se é impossível para você, é possível para Deus, é isso que a Bíblia diz. Ele vai fazer com que você alcance o sucesso, a vitória, supere isso. Por quê? Porque você vai encontrar, você vai achar saídas só no momento em que essa porta for fechada. Agora, o que acontece? As pessoas brincam. As pessoas falam, as pessoas ameaçam. Deixa eu te contar uma coisa. Eu prego isso aqui há uns 18 para 20 anos. Eu prego isso aqui.
Eu sempre preguei, mas há poucos anos atrás eu tive uma experiência em cima do que eu estou te falando. Gente, quem tem filhos aqui não tem ideia de como um pai e uma mãe ficar falando em divórcio desestrutura a criança emocionalmente. O mundo de uma criança é muito pequeno, gente. A criança, quando nasce, ela tem só um quarto e uma sala, depois o ambiente dela, o mundo dela cresce para a igreja, a casa da vovó, e depois cresce mais um pouquinho para a escola, mas o mundo dela é a casa dela. E uma criança, ela não consegue entender, ela não é bom intérprete, ela não é boa para entender as coisas. Aí ela ouve o pai no momento de raiva, brigando com a mãe, dizendo, eu vou embora. O que a criança pensa? Meu pai vai me abandonar. Ela não pensa, meu pai me ama, é uma coisa que meu pai está passando, tem a ver com a minha mãe, não tem a ver comigo. Ela pode ter até uma idade que eu vou te contar o que aconteceu. E ela não vai pensar isso. Ela vai pensar, meu pai vai me largar, minha mãe vai me deixar. Cria um ambiente de instabilidade e insegurança para a criança e para a pessoa que vive sendo ameaçada de que vai ser largada, de que vai viver divórcio. Um casal de pastores nos procura uma vez e anuncia que vai se separar. A gente tentou, conversou, não teve jeito, não era do nosso ministério. E aí, eles foram contar para os filhos que tinham. O menino tinha uns 9, 10 anos de idade, a menina devia ter uns 6 anos de idade. O menino lá com 9, a menina com 6, sentaram no sofá os meninos, e falaram assim, olha, papai e mamãe não estão dando certo, pererê, parará, vamos nos separar. Irmão, quando o pai terminou de falar isso, o menino, de 9 anos de idade, caiu no chão de joelho, começou a chorar compulsivamente, e ele começou a gritar e dizer, Deus, aonde foi que eu errei? Porque na cabeça dele, de alguma forma, os pais estavam se separando e a culpa era dele. A gente não sabe o que vai vir na cabeça da criança. Quando uma pessoa fala que vai se separar, será que ela para pensar nos filhos que ela tem? Quem é que vai entrar na vida dos seus filhos se você se separar? Vai entrar um pedófilo? Vai entrar um ateu? Vai entrar uma mulher daquela, dos Nardoni lá, que abriu a janela e jogou a criança e matou? E a mãe chorando, desesperada, e eu olhando a televisão e dizendo, por que você saiu de casa, querida? Você era a proteção da sua filha. Vai acontecer como aconteceu lá em Brasília, que a moça... Em Brasília não, foi no Distrito Nacional, em São Paulo. A moça separou, começou um namoro, depois de um tempo de namoro, juntou com o camarada. Um dia a babá chegou mais cedo em casa, pegou o cara violentando a filha de 2 anos de idade. E aí na televisão o pai revoltado, quero justiça, quero matar, e ele saiu de casa. E o que a gente diz, inclusive, quem é da igreja? Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. E aí não pensa na consequência do que vai acontecer na história do filho e da filha, porque quando você sai da sua casa, em algum momento alguém pode entrar no seu lugar, e eu quero te perguntar, você conhece essa pessoa, homem ou mulher, marido, esposa, que vai substituir você dentro da sua casa? Você conhece, sabe quem é? Como é que vai ser? Não sabemos, irmãos. Não sabemos a consequência. Não levamos a sério a palavra de Deus. Ficamos falando isso dentro de casa. Na hora da raiva, perde a estribeira, fala o que não deve e ameaça de divórcio. E ameaça de separação. E eu sei que eu estou falando para uma maioria de crentes. E sei que estou falando para uma igreja abençoada e saudável. Mas a gente vê o índice de divórcio, infelizmente, dentro da igreja no Brasil, quase igual fora da igreja, porque falta instrução, porque falta levar a Bíblia a sério, porque falta alguém dizer para você, querido, a solução não é o divórcio, a solução não é a separação, Deus não autoriza isso, o segredo é fechar essa porta para encontrar outra saída. Eu posso ouvir um amém por isso? Irmã do meu coração, querido, deixa eu te contar uma coisa, acredite em mim,
trocar de marido é trocar de problema, irmão. Quer um conselho? Fica com esse problema que você conhece, que pode vir um pior. É a mesma coisa, irmão. Mulher, enquanto é namorada, enquanto é amante, casou, TPM do mesmo jeito, quer mandar do mesmo jeito. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa, só muda o endereço. O desafio mesmo é a decisão de viver de uma forma correta, é fechar a porta para o divórcio. E isso que eu vou dizer para você, essa decisão, se você tomar hoje, você tem que saber de uma coisa. Ela é uma decisão tão séria, que ela vai não só mudar a sua história, mas ela vai afetar a sua descendência, a sua geração. A Bíblia diz que 3, 4 são amaldiçoados gerações, mas por minha causa e por sua causa, 1000 gerações podem ser abençoadas. Nós temos que fazer parte de uma geração que decide: essa porta na minha casa, na minha família, na minha geração, na minha igreja, na minha cidade e na minha nação está fechada no poderoso nome de Jesus. Eu vou lutar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou no encontro de casais, eu vou ler Bíblia, eu vou conversar, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar uma janela, mas por essa porta eu decido, não vou passar. Não sai da minha boca mais a palavra divórcio, não sai da minha boca mais ameaça, separação. Quem entendeu, diga amém. Vírgula. Pastor, tem alguma situação em que dentro da Bíblia, dentro do que o senhor entende da palavra de Deus, seria possível o divórcio e até o novo casamento? Tem. Qual seria uma situação? Tem uma que é muito clara, ninguém discorda dela. Se a pessoa morrer, você pode casar de novo. E aí é que começa as macumbas evangélicas. Os crentes começam a orar: Jesus, leva ele, ilumina ou elimina. O cara orou, né? Senhor, eu amo minha esposa, amo. O senhor sabe que eu amo, mas o senhor ama ela muito mais que eu. Então leva ela para estar contigo. Não adianta que Deus não ouve essa oração. Essa pessoa não vai morrer. Então, se a pessoa não morreu, não pode casar de novo. Pastor, morreu, estou livre. Está livre, a Bíblia é clara, ninguém discute. Existem linhas sobre esse pensamento? Existem. Existe uma linha que é radical, que é bem extrema, que não acredita em divórcio, em possibilidade nenhuma, zero. O que você falar não justifica o divórcio para eles, e muito menos o novo casamento. Essa linha existe. Existe uma linha que é liberal. Não, Deus é amor, Deus é graça, Deus entende, está tudo certo, não tem problema, se não está dando certo, pode separar, pode casar de novo. Tem gente até famosa falando disso e tal. Irmão, deixa eu te falar, o que eu li, o que eu estudei, o que eu vivo, o que eu aprendi, isso aqui é do Satanás. Cuidado com essa linha aqui, está tranquilo, super graça, tudo pode, tudo tranquilo. Pelo amor de Deus, pastor, eu sou da extrema, aleluia. Você não pode separar por nada, está valendo. Agora aqui, não. Qual é a sua linha, pastor? A minha linha é a moderada, que na verdade nos dias de hoje já é radical. Mas a minha linha é a moderada. Qual é a sua linha de pensamento? Como é que o senhor acredita? Eu acredito que se a pessoa morre, você pode casar de novo. Eu acredito que se você se separou antes de conhecer Jesus, pastor, eu não era crente, eu não conhecia Deus, eu fui casado, eu me separei, minha mulher mora em outro lugar, casou de novo, tem filho, e agora? Meu filho, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tem como você refazer o seu casamento? Não. Então, se você se separou antes de conhecer Jesus, você é a nova criatura, tudo certo, pode casar de novo.
Terceira situação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: se você é casado com alguém que não é crente, não acredita em Deus como você, e essa pessoa consente em morar com você, em viver com você, Paulo diz, não se separe. Tem nada a ver ele não ser crente, ou ela, não tem nada a ver ele não querer a igreja, não querer a mesma fé que você. Se ele é católico, espírita, kardecista, umbandista, budista, ateu, e ele consente em viver com você, você já casou, ou você já se converteu e estava nessa situação, o que o apóstolo Paulo diz? Não se separe. Não se separe. Não há motivo para separação. Aí ele diz assim, vírgula, mas se o descrente quiser te abandonar, em tais casos, não está sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Qual é o contexto deste texto? Pessoas que eram abandonadas por seguir Jesus. Seguinte, você agora é crente? Sou. Não quer beber mais não? Não quer dançar mais não? Não quer aprontar mais não? Não quer? Não. Então é o seguinte, ou Jesus ou eu. Aí você vira e fala, olha meu querido, se for a igreja ou você, é você. Você está acima da igreja. Se for qualquer coisa ou você, é você. Mas se for Jesus ou você, é Jesus. Eu não posso abandonar o meu Deus. É Jesus? É. A pessoa te abandonou por causa da sua fé. Esse é o contexto. Posso casar de novo, pastor? Pode. Porque Paulo diz, você não está sujeito à servidão do casamento. Então, em caso de abandono, você foi abandonado por causa da sua fé, pode casar de novo. E Mateus 19, que é a última situação. Pensa num homem que procurou na Bíblia brecha na lei para salvar os outros. Só achei essas. Ô Jesus, eu posso me separar por qualquer motivo? O que Jesus falou? Não. Mas o Moisés deixava. O pessoal antigamente enjoava da mulher, cansou, está chata, está enjoado. Eu vou separar. Jesus falou assim, gente, a partir de agora, não é mais assim. Aí ele estabelece na nova aliança o quê? A partir de agora, não pode separar. Aí ele diz assim, exceto. Irmão, vamos pensar um pouquinho. Se Jesus não quisesse exceção, ele não tinha falado exceto. Ele tinha colocado ponto final. Ponto. Não pode e ponto. Mas ele vira e fala, exceto, em caso de relações sexuais ilícitas, adultério. Por isso que adulterar é uma coisa extremamente séria, mas muito séria. Muito. O diabo faz de tudo para o negócio virar banal, mas aos olhos de Deus é muito sério. O que Jesus diz? Olha, gente, não pode separar, exceto se você tiver comprovado, não é porque você sonhou, acha ou imagina, comprovadamente um adultério. Presta atenção, presta atenção. Jesus não disse, e eu não estou dizendo, que se uma pessoa foi traída, tem que se separar. Não tem. Não deve. Ouve o que eu vou dizer. A pessoa foi traída, ela não tem, e ela não deve se separar. Mas ela pode. Eu não posso dizer para ela que ela não pode. Casos e casos. 24 anos, peguei casos. O cara ama a esposa ama o marido. 18 anos de casado, filho, família linda. Pum, caiu, escorregou. Minha querida, vem cá. Não faz, pastor, vou largar. Não larga não, fica, vamos lá, vamos lutar, vamos orar, vamos jejuar, vamos perdoar. Eu vou falar de perdão já já. Vamos continuar, vai ficar. Mas eu peguei um caso uma vez, de um cara que tinha 7 anos de casado e 16 adultérios. 16 adultérios. Mesmo assim, o senhor aconselhou a separar? Nunca. Nunca. Mas a mulher tem
o direito. E ela optou por separar e recomeçar a vida. O que Jesus disse? Ó, se a pessoa que traiu, preste atenção, casar de novo, ela vai estar vivendo em adultério. E adúltero não entra no reino de Deus. A pessoa traída pode casar de novo. A pessoa que traiu não pode. Pastor, mas e o perdão? Vamos lá. Pessoa foi traída. Ela tem que perdoar? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não estou falando se é fácil. Tem. Sim ou não? Sim. Ô pastor, mas se perdoar, continua? Não. Não. Adão e Eva pecaram? Deus perdoou? Mas eles perderam o jardim? Ué, mas se Deus perdoou, não era para continuar no paraíso? Uma coisa é o perdão, outra coisa é uma coisinha chamada consequência. Um pedófilo violentou uma criança. A criança e a gente tem que perdoar o pedófilo? Sim ou não? Mas tem que conviver com ele? Não, minha filha, já que você perdoou, você vai dar uma chance, vai acreditar e vai andar junto com ele. Vai? Não. Ele tem que ir preso mesmo se ele for perdoado? Sim, porque uma coisa é o que ele fez. Outra coisa é o que ele vai pagar pelo que ele fez. Você está perdoado, querido. Meu coração está limpo, eu vou contar esse assunto sem sentir dor. Mas eu não quero continuar no relacionamento. Eu não entendo de onde que saiu da cabeça de alguém que perdoar é sinônimo de ser obrigado a continuar convivendo com a pessoa. Não sei de onde. Porque eu posso perdoar a pessoa e dizer, olha, eu te perdoo, você está perdoado, eu não vou deixar isso ficar no meu coração, não vou ficar alimentando, ressentindo, sofrendo com isso, porém eu quero optar por não continuar. Por quê? Porque apesar de te perdoar, eu não confio mais. Confiança não tem a ver com perdão. Não tem a ver. Alguém te roubou, você perdoou, mas significa que você tem que deixar de novo a pessoa lá dentro? Não. Isso é uma opção que você faz, de deixar ou não. Então, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, cuidado. Cuidado por quê? Porque em caso de adultério, não pode. Aliás, não deve, não tem, mas pode separar. Não deve, não tem, mas pode separar. Por isso que Jesus falou, é certo, é certo. Agora, pastor, eu não concordo com o senhor de jeito nenhum. Minha linha é a linha radical, minha linha é a linha que não pode quebrar aliança, nem de nada. Glória a Deus, irmão. Amém, não tem problema. Se você está desse lado aqui, show. Se você está comigo aqui, maravilha. Só não podemos ficar desse lado aqui. Esse lado aqui é a minha briga. Que qualquer coisa separa, qualquer coisa vive, arruma outra mulher, e vai viver outra, e vai. Isso aqui é bagunça, isso aqui está fora da Bíblia, não tem fundamento. Agora, aqui e aqui, estamos juntos, fechou. Mas o meu entendimento, depois de muito estudo, é que se a pessoa morreu, se a pessoa não era crente, se a pessoa foi abandonada por seguir Jesus, ou se a pessoa traiu, você está livre para casar novamente. Não estou dizendo que tem que fazer isso, mas que a decisão é da pessoa que viveu a situação, se quer ou não quer fazer. Pastor, não estou vivendo nenhuma dessas 4 situações. Então olha para mim, você pode estar vivendo a maior crise da sua vida no casamento. À luz da Bíblia, não pode separar. O que você vai fazer? Orar. Participar todos os dias do encontro. Comprar livro, comprar material, procurar encontro de casais, correr nos pastores, ler, ouvir, procurar a janela, mas você vai sair daqui hoje, no nome de Jesus, com uma decisão. A porta para o divórcio, dentro da minha casa, está lacrada. Nunca mais vou ameaçar e ter isso como opção dentro de casa. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé no seu lugar. Eu prego